Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha. Boa noite também para vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais variados lugares. Todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe as famílias de vocês. Nós estamos hoje no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos terminando o Evangelho de João. Estamos entrando hoje no último capítulo, capítulo 21 do Evangelho de João, e você está convidado a fazer parte deste estudo. Não há a proposta aqui de um estudo profundo, um estudo de teologia pesada, mas um estudo que nos permita conhecer melhor as Escrituras, entendê-las bem, receber toda a mensagem do Pai. Ok? Quero convidar vocês para que nós vejamos os motivos de oração para o dia de hoje. Nós estamos orando, agradecendo a Deus pelos aniversários do Bessa, do Leandro, do Paulo, do Alessandro, da Ticiana, da Gisele. Nós estamos pedindo a Deus que abençoe os irmãos que estão doentes, que estão enfermos, pedindo a cura para eles. Pedindo a cura para Juliana, Rejane, Marilac, Agnello, pedindo também restabelecimento da Janice e pedindo que vocês estejam orando com todo o coração pelo irmão Antônio, que está morando em Resende. Ele foi submetido a uma cirurgia bastante delicada. Nós precisamos orar, clamar a Deus pelo seu restabelecimento. Vamos orar também pelos governantes do nosso país, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, missionários, pedindo a Deus pelo fim dessa pandemia, pelo sucesso da vacinação que está acontecendo no nosso país e em todo o mundo também. Então, hoje vamos estar orando por esses motivos e vamos estar também estudando principalmente a Palavra de Deus. Lembro que nós temos transmissões quarta, quinta e sexta, às 19h30, quarta-feira, oração e ação estudo bíblico, quinta-feira, oração e ação jovem, sexta-feira, oração e ação kids. No domingo, às 9h da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, pelo Zoom, depois às 10h30, o nosso culto matinal, pelo YouTube, às 15h, nós temos a Escola Bíblica Dominical Kids, pelo Zoom, e depois, às 19h30, no domingo, temos o nosso culto em família. Lembro que no domingo 4 de abril, que é o domingo da Páscoa, né? O domingo da ressurreição, nós vamos ter surpresas para vocês. Vão se preparando para boas surpresas na nossa Semana Santa. Domingo será um dia delicioso, um dia marcante nas nossas vidas, domingo, dia 4 de abril. Muito bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia, pedir a Deus por esse estudo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Que a tua graça seja derramada sobre nós, dependemos dela, Pai. Peço a Deus que o Senhor nos unja com o seu Santo Espírito para trazer a mensagem, trazer esse estudo, mas também que o teu Santo Espírito unja aqueles que nos escutam, Senhor, para que eles tenham discernimento, compreensão e essa mensagem do Espírito Santo para a vida deles seja também algo maravilhoso nas suas vidas, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos ler então o texto de hoje, que será o texto que está no capítulo 21 do Evangelho de João, dos versículos 1 ao versículo 14. Quero lembrar que nós vimos na semana passada Jesus aparecendo aos discípulos após a sua ressurreição, 8 dias após a sua ressurreição, ou seja, no domingo seguinte. Ali estava Tomé também, e Tomé, então, teve todo o convencimento de que ele precisava, de que Jesus havia ressuscitado. E no final, então, do capítulo 20,
os versículos 30 e 31, ainda do capítulo 20, deixaram uma mensagem, como se fosse um fechamento do Evangelho, dizendo assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais ou milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece um final, não é? Um final, um fechamento do Evangelho de João. Há alguns estudiosos da Bíblia que consideram esses dois versículos, os versículos 30 e 31 do capítulo 20 do Evangelho de João, como o final. E que esse texto que nós vamos ler agora, vamos iniciar a leitura do capítulo 21, teria sido colocado posteriormente. Mas essa é uma das visões, né? Uma das visões. Mas nós temos todas as razões para compreender que esse texto final do capítulo 21 tenha sido colocado por orientação de Deus e escrito pelo próprio João. É texto sagrado, podemos confiar nele e nós sabemos que a mensagem aqui é preciosa para o povo de Deus. Então nós vamos ler agora João 21, de 1 a 14. Vamos lá? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu-se ou cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Um texto lindo, um texto que vai nos mostrar um pouco da própria intenção de Jesus em estar ali no meio daqueles homens, um texto que nos mostra um pouco a dor e a própria natureza daqueles homens que compunham a parte do círculo próximo de Jesus. Vamos versículo a versículo. Primeiro, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Depois disto, o quê? Depois de Jesus ter se manifestado aos discípulos,
a portas fechadas em Jerusalém. Depois disso, Jesus novamente iria se manifestar a seus discípulos, agora junto ao mar de Tiberíades. Pode ser que você pergunte, mas que mar de Tiberíades é esse? A mar de Tiberíades é uma outra forma de chamar o próprio mar da Galileia. É o mesmo mar da Galileia. Agora, lembre-se que quando Jesus ressuscitou, Mateus nos mostra que Jesus avisa às mulheres que tinham ido ao sepulcro que ele iria à Galileia. Isso está lá em Mateus 28, 10. Então aqui Jesus está cumprindo aquilo que prometeu às mulheres que estiveram no seu sepulcro após a sua ressurreição. Ok, lá estavam os discípulos junto ao mar da Galileia, lugar de origem da maioria deles, do seu hábito e da sua atividade de subsistência, de pesca. O versículo 2 vai nos dizer: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Então, estavam ali 7 dos discípulos de Jesus junto ao mar da Galileia, ou ao mar de Tiberíades. Versículo 3 vai nos dizer: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Primeiro, lembrar que lá em Mateus 4:19, Jesus havia chamado Pedro e aqueles que compunham o grupo que pescava junto com ele, havia chamados para que fossem pescadores de homens, lembra? Que coisa linda, né? Chamar, olha, vocês agora não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão lançar as redes do Evangelho para levar pessoas para o céu, vocês vão pescar homens. Mas aqueles homens, embora tivessem encontrado Jesus 2 vezes, eles estavam ainda tão abalados pela crucificação do Mestre, tão abalados pela ausência de Jesus ali no cotidiano com eles, tão abalados pela grandeza daquela situação, pela improbabilidade daquela situação, de que alguém que tivesse sido morto naquela situação tão esmagadora da cruz tivesse ressuscitado. Ainda pensar que o Messias prometido no Velho Testamento teria experimentado aquilo tudo, a mente deles estava uma confusão. Lembre que eles ainda não tinham recebido o Paracleto, ou o Espírito Santo, que Jesus havia prometido lá no capítulo 14. Então, quando Jesus se ausentava deles, não havia ainda aquele derramamento do Espírito Santo que os fortaleceria, que os ampararia, sustentaria. Pedro, líder natural daquele grupo, então diz: eu vou pescar. Pedro agora já não mais olha para a atitude, para a ação para que ele foi convidado como pescador de homens, mas ele diz: eu não estou conseguindo desempenhar esta função. Outra questão, você lembra que Pedro também chorou amargamente, porque havia negado Jesus na véspera da sua crucificação, lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Ele estava amargo, ele estava triste, ele estava dolorido, ele estava com arrependimento profundo. Pedro estava certamente muito abalado, então ele diz: olha, eu não posso mais, eu vou apenas pescar. E como ele era líder, outros ali se puseram a dizer: nós vamos também.
E aí a gente lembra da responsabilidade de um líder. Quando um líder desiste, quando um líder cai, quando um líder perde a confiança em Deus, ele acaba levando muitos com ele. Da mesma maneira que um líder pode levar pessoas a compreenderem a beleza do Evangelho, a imitarem a sua coragem, um líder que desiste, ele é capaz de levar à destruição todos aqueles que estão à volta dele. Então lembre-se de uma frase: líderes não desistem. Líderes não desistem, por isso são líderes. Pedro ali não suportou o peso daquele momento. Muito bem, mas o mais estranho é que, embora Pedro fosse um homem de grande experiência de pesca e todos aqueles outros que ali estavam também, e ele tenha então dito para si mesmo: eu não estou conseguindo mais ser pescador de homens, eu vou voltar para os peixes. Ainda assim, o versículo 3 nos mostra que naquela noite nada apanharam, nem pescador de homens e nem pescador de peixes. Pedro estava arrasado ali, né? Então o versículo 4 nos mostra o seguinte: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus, cumprindo o que havia prometido, lá em Mateus 28:10, que iria para a Galiléia, chegou ali de madrugada, ainda era noite que ia se tornando dia, baixa visibilidade. Talvez uma névoa estivesse sobre a superfície ali do mar da Galiléia, e os seus discípulos não o reconheceram. E é interessante observar o que vai acontecendo então. Versículo 25 diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Numa tradução bem interpretada desse texto no grego, que é a língua original, a expressão era muito coloquial, muito íntima. Seria a seguinte frase: rapazes, vocês não pegaram nada, hein? Essa seria na nossa língua hoje, contemporânea, uma expressão muito semelhante àquela: rapazes, moçada, vocês não pegaram nada, hein? E eles disseram lá: não. Final do versículo 5. E aí, eu quero que vocês vão lembrando algo interessante. Aqueles homens estão começando, certamente, nas suas mentes, a lembrar de situações muito simbólicas que eles viveram com Jesus. Está vindo na mente deles aquelas situações que eles viveram. Por exemplo, quando eles vão pescar peixes, certamente passou pela mente deles aquele momento, lá em Mateus 4,19, quando Jesus tinha dito: agora eu farei de vocês pescadores de homens. Eles lembraram disso. Agora, quando Jesus pergunta: olha, vocês não pegaram nada, hein, rapazes? Puxa... Eles certamente lembraram da pesca milagrosa relatada lá em Lucas 5, de 1 a 11, quando Jesus havia mandado que eles lançassem as redes, e eles pegaram tantos peixes que as redes se rompiam e que os barcos quase afundavam. Lá estava mais de um barco. Agora, as coisas parecem que vão se repetindo. Quem é este homem que nós não conseguimos perceber bem quem é? Parece o Jesus que nos mandou lançar as redes após uma noite sem pescar nada lá atrás. E o texto no versículo 6 diz que então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. E o texto mostra que assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Aqueles homens haviam pescado a noite inteira. Não tinham pego absolutamente nada.
E agora, da mesma maneira que Jesus os havia encorajado a lançar as redes, como relatado em Lucas 5, eles lançam novamente a rede, nem discutem. Alguma coisa estava ardendo no coração daqueles homens. O texto diz que eles fizeram assim e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O versículo 7 vai nos mostrar que aquele discípulo a quem Jesus amava, e o melhor entendimento é de que era João, e João estava entre aqueles sete ali no barco, como foi relatado lá no início, nos versículos 1 e 2. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Sempre fico intrigado com esse versículo. Parece que o hábito era, quando aqueles homens estavam no mar pescando, o hábito era se despir, conservar as suas roupas em algum lugar seco, ficarem nus mesmo, ou com pouquíssima roupa. E ali estava Pedro, nu naquele barco. E agora João percebe: aquele é Jesus. E Pedro veste-se para pular na água. Ninguém faz isso, né? Sempre que alguém vai pular na água, diminui a quantidade das suas roupas, porque as roupas são capazes de nos atrapalhar os movimentos dentro d'água. Podem nos atrapalhar muitíssimo, mesmo a flutuação. Mas a Bíblia diz que Pedro cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Por que toda essa pressa? Por que se vestir? Eu fico pensando em que estado estava o coração de Pedro. O Pedro que havia desistido de ser pescador de homens. O Pedro que trazia a tristeza de ter negado Jesus. Pedro devia estar ansiando a oportunidade de conversar um pouco com Jesus, de pedir perdão, de dizer: eu errei, eu fui fraco. E ele sabia quem era Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Ele não podia ir nu à sua presença. Seria uma demonstração de grande desrespeito. Ele se veste. Ele se veste o melhor possível para estar na presença de Jesus. E ele se lança ao mar. Eles estavam a cerca de 100 metros, de 90 a 100 metros da beirada. Lá vai Pedro, tentando resgatar a sua amizade, tentando resgatar até mesmo o seu sentimento de profundo arrependimento, tristeza. Se veste o melhor possível e nada com toda dificuldade até Jesus. Versículo 8 nos mostra: mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, de 90 a 100 metros aí. Pedro certamente era um homem bastante corpulento, bastante forte, era um homem impetuoso. Nós já percebemos isso em muitas das outras passagens da vida de Pedro. E com Pedro tendo saltado ao mar e eles tendo as redes cheias, não podendo sustentar, ali a falta de Pedro foi determinante. Eles não estavam conseguindo puxar as redes. Pedro está lá nadando, cheio de roupas, todo atrapalhado, mas ansioso por chegar até Jesus. Versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Fico pensando novamente nas lembranças que vêm à mente daqueles discípulos. Quando eles viram peixe, eles viram pão. Eles viram Jesus ali, certamente se lembraram do Jesus que disse: eu sou o pão da vida.
Lembraram, sim. Quando eles viram pães e peixes ali preparados para eles, eles lembraram da grande multiplicação dos pães, multiplicação para milhares. Muito bem, disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro. Então Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Veja bem, não está aqui e arrastaram a rede para a pedra, mas e arrastou. A impressão é de que ele agarrou aquelas redes sozinho para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Esse número 153, dentro da tradição cristã, foi lembrado por um dos teólogos da história do cristianismo antigo, Jerônimo, como sendo o número de espécies de peixes que havia no Mar da Galileia naquele tempo. Isso queria dizer, ou poderia querer dizer, que isso abrangia todas as espécies de peixes que havia no Mar da Galileia. Um símbolo para dizer que quando as redes do Evangelho fossem puxadas, todos poderiam ser salvos pelo Evangelho. Símbolos. Talvez você pense assim, mas isso é muito simbólico. É muito simbólico mesmo. Mas lembre-se que na cultura judaica, os símbolos têm uma importância extremamente maior ainda do que para a nossa cultura ocidental, contemporânea. E o texto diz: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Não se rompeu. Lembra que na pesca milagrosa, descrita em Lucas 5, houve tudo isso que aqui está, não houve uma definição de quantos peixes havia, mas eram muitos, mas diz assim, as redes se rompiam. Mas dentro desse símbolo proposto aqui por Jerônimo, havia uma rede capaz de atingir todos os peixes, a totalidade das espécies, a totalidade dos povos, a totalidade dos homens de todos os tempos. Ainda assim, essa rede não se rompe. O Evangelho não se rompe, ele comporta a salvação de todo aquele que se arrependa dos seus pecados e que creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O versículo 12, então, vai nos dizer: disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo, o peixe. É interessante observar aqui. Aqui Jesus, já tendo sido morto na cruz, ressuscitado, estava com o seu corpo glorioso ou num processo de glorificação. Jesus faz questão de servir aqueles discípulos que estavam ali. Jesus os serve. E eu penso que eles certamente se lembraram do Jesus que se fez servo na refeição pascal que havia feito com eles, quando Jesus lhes lavou os pés a todos, inclusive a Judas. Eles pensaram, esse é o Jesus que nos serve nos ensinando a servir, como fez recentemente conosco. Novo símbolo ali para aqueles homens, né? Novo símbolo. E aí Jesus certamente parte o pão com aqueles homens, e eles haviam visto Jesus partir o pão tantas vezes com eles, tantas vezes, e eles então percebem muito claramente, e não há como esquecer daqueles dois no caminho de Emaús, que chamaram Jesus para dentro de sua casa, e que viram Jesus partindo o pão e orando, e a Bíblia diz que ardeu o coração deles. Agora,
com todas essas lembranças em mente, com a visão do próprio Cristo ali. Arde-lhes o coração, arde-lhes o coração. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu de igual modo o peixe. Versículo 14, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aqui estão aqueles 7 discípulos com o coração ardendo, ardendo pela presença de Jesus, ardendo pela recuperação das lembranças de tantos momentos e milagres vividos com Jesus. E agora vai haver uma conversa extremamente importante entre Pedro e Jesus. Mas isso nós vamos ver na próxima quarta-feira. Ok? Nós vamos na próxima quarta-feira terminar o Evangelho de João, o estudo do Evangelho de João, e vamos propor o estudo de um novo livro a partir da próxima quarta-feira. Ok? Que bom estar aqui com vocês. Vamos agora orar, agradecer a Deus, e nós vamos pedir por todos esses motivos que apresentamos hoje no início do nosso programa Oração e Ação Estudo Bíblico. Feche seus olhos, pense naqueles enfermos que vocês têm pedido orações por eles, pense nas suas famílias, pense na cura de que vocês estão precisando, pense também na conversão de tantos que precisam se arrepender dos seus pecados e precisam buscar e crer no Senhor Jesus. Lembre-se disso. Vamos orar pelo nosso país. Nosso país está eivado de corrupção. Corrupção no judiciário, corrupção no legislativo, corrupção no executivo. Nós estamos imersos em corrupção, em mentira. Nós precisamos orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa, tão cheia de significado, que nos ensina tanto, Senhor, que salva. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe todos esses que estão nos ouvindo, acompanhando, Senhor, as nossas transmissões. Pai, te agradeço pela vida daqueles que estão aniversariando, Senhor, que eles façam muitos aniversários, vivam longamente na Tua presença. Pai de amor, eu te peço que o Senhor cure, Senhor, tenha misericórdia dos que estão enfermos, sofrendo. Põe Tua mão sobre eles. Sei que o Senhor é soberano, cremos nisso. E também levamos a Ti, Senhor, o desejo do nosso coração, e a nossa súplica é: cura, Senhor, esses que estão doentes. Senhor Deus, quero suplicar as Tuas bênçãos sobre o nosso país, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Que luta ferrenha, Senhor, se nos apresenta entre o bem e o mal. Tem misericórdia de nós, povo desse país. Senhor, abençoa os nossos governantes, eu te peço. Senhor Deus, abençoa, fortalece, dá sabedoria, Senhor, grande sabedoria. Blinda, Senhor, os bons governantes, eu te peço. E eu te peço que o Senhor fale a mente ao coração dos maus, que eles possam, Senhor, se arrepender e se transformar, transformados pela Tua palavra, pelo Teu toque do Espírito Santo. Mas, Senhor, suplicamos que, se eles não se arrependerem, retira-os, Senhor, freia-os do mal, Senhor, retira-os do poder, eu te peço. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, abençoa a vacinação no nosso país, abençoa os líderes, Senhor, abençoa, Senhor, pastores, abençoa missionários, abençoa, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis, Senhor, e ensina-nos a tomar as decisões acertadas na igreja, na família, na vida, Senhor. Nós dependemos de Ti. Tudo isso, Pai, nós te suplicamos, não por merecimento, mas pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, e amanhã estaremos juntos às 19h30 no Oração e Ação Jovem. Até lá.